Nessa aula, nós vamos desenvolver a saia godê de 1/4. Vai ser somente 1/4 nessa aula. Nós vamos precisar que você já tenha impresso as tabelas que eu coloquei aí embaixo. Então, nós temos aí a tabela de medida, temos a tabela que eu fiz para vocês das cinturas com o cálculo dos raios. Então, você percebe que já tem o cálculo para todos os tipos de godês nessa tabela, que nós vamos estar usando, certo? Como que vai ser? Eu vou gravar um vídeo para cada tipo de godê, certo? Assim não fica tão longo e não mistura tudo. Hoje vamos aprender a calcular e vamos também utilizar as medidas prontas que eu dei para você. Eu quero que você aprenda a calcular caso não tenha as medidas que você tem em mãos aí com você na tabela, tá? Para que você possa enxergar a modelagem que eu vou fazer aqui uma saia godê de 1/4, como se eu estivesse fazendo para uma boneca, tá bom? Você vai seguir os passos que eu vou falar para você. E eu vou fazer aqui com escala, para que você possa ter uma visão total do que eu estou fazendo, certo? Então você só vai seguir o que eu vou falar. Não se preocupe com mais nada. Vamos começar então, vem. Nós vamos precisar da tabela que eu fiz aí para você, que está na descrição, tá? Nós vamos precisar da tabela com todas as medidas de cintura. E nós vamos utilizar aqui a primeira coluna, tá? Essa primeira coluna aqui, que é de 1/4. Você vai buscar aqui a medida da cintura que você deseja. Quando você tirar as medidas que você deseja, o que você vai fazer? Você vai pegar a cintura e vai somar com mais 2 centímetros, que é a margem de costura. Você vai pegar o total da cintura e vai dividir pelo valor da metade de 1π, tá? 1π, você tem aí na tabela, que eu pus aí para você imprimir. 1π vale 3,14. A metade dele vale 1,57. Pegue a sua cintura já com a margem de costura, divide por 1,57. Você vai achar o raio da sua cintura, que é 60,5. Então, nós vamos pegar esse raio e vamos começar a fazer esta saia, certo? A única coisa que nós precisamos é disso, do raio calculado e do comprimento da nossa saia. Então, o comprimento da saia que eu vou fazer é 90 centímetros, é uma saia midi. Se eu fizer a saia com cos, eu vou colocar aqui o cos com 5 centímetros de largura, mais 2 de costura, então no molde ele vai ter 7. Se eu fizer a saia com revel, eu vou colocar o revel com a largura de 7. Então, vamos começar. Eu preciso de uma folha que tenha a medida do raio que eu achei, que é 60,5, mais o comprimento da saia que eu desejo, mais 90. Eu vou precisar, então, de um papel que tenha 1,5 m por 1,5 m. Isso torna ele um quadrado. Aqui deu 1,5 m, ponto 5, né? Não chega a ser 1,51 m. Você pode, se quiser, arredondar para 1,51 m ou 1,5 m, certo? Esse meio centímetro que você vai estar tirando, muitas vezes, é onde o tecido cede e você acaba ajustando e apertando ele na cintura. Não vai fazer falta, tá bom? Desde que você tenha tirado a medida da cintura da maneira correta, sem apertar e sem ser por cima de roupa, né? Então, agora, nós vamos pegar... Esse papel já está com a medida que eu pedi. Eu preciso, então, que esse papel tenha, né, a medida, que é de 60 centímetros e meio, mais os 90, que é 1,5 m. Você vai utilizar a sua fita métrica para fazer o seu molde no tamanho original. Se eu colocar aqui, como eu te disse, se eu colocar aqui uma folha de 1,5 m por 1,5 m, você não vai enxergar. Se eu colocar a câmera distante para você enxergar, você não vai ver os detalhes. Então, eu vou fazer aqui com escala, como se fosse para uma boneca, tá? Você usa a sua fita métrica e eu uso a minha escala. Eu vou vir aqui nessa ponta, vou usar essa ponta, ó. Eu vou vir aqui nessa ponta e vou marcar aqui o raio da minha cintura que eu achei, que é 60,5. Eu vou arredondar para 60, tá? Então, eu venho na minha régua de escala e marco 60, ó, aqui. Eu venho aqui e marco 60, certo?
Então, eu tenho aqui 1,5 m e aqui 1,5 m. Agora, para fazer esse raio, eu coloco aqui de quina o 0 e marco 60. E vou girando e marcando. Cuidado para não errar a medida, tá? Essa daqui é muito fácil de fazer, tá? Muito fácil mesmo. Assim. Até aí tá tudo bem, né? Ó, esse aqui é o raio da cintura, certo? Então, agora, eu vou colocar daqui para lá o comprimento da minha saia. Daqui para cá, e vou marcando esse comprimento da minha saia. Eu vou fazer isso aqui em preto, para você enxergar melhor. E vamos lá. Daqui para lá, eu marco o comprimento da saia midi, que é 90. Esses 90 já está incluso o comprimento da barra e a margem de costura da minha cintura, tá? Eu já coloquei numa proporção já calculada já, tá? A nossa saia está pronta. Agora nós vamos fazer o revel, se for de revel. E o cos, se for cos, tá? É muito importante, olha só, é muito importante a medida que você está marcando, tá? Muito importante mesmo. Se você erra, você percebe que ele dá diferença na altura, tá? Então, você tem que ser criteriosa quando coloca aqui no 0, para não dar diferença, tá? Assim. Aqui, eu quero que você faça para mim, aqui. Você vai fazer aqui o fio. Aqui nós vamos desenhar o fio. E nós vamos colocar urdume. Aqui nós vamos desenhar o fio. E nós vamos colocar. Vai depender de como você vai colocar. Aqui também pode ser urdume, tá? Aqui também. Urdume e urdume, tá? Você pode cortar ela com o tecido aberto ou com o tecido dobrado. Vai depender muito de como você tem espaço para posicionar o tecido na sua mesa. Então, nós vamos colocar aqui no meio, vamos achar aqui o meio do raio, né? Nós vamos pegar aqui a metade dele e vamos achar a metade dele dobrando o molde para cortar, tá? Antes de dobrar para cortar, aqui, ó, aqui vai ser 1 cm de margem de costura, tá? Aqui. E aqui também vai ser 1 cm. Aqui você pode colocar zíper, certo? Nesse 1 cm você vai colocar zíper. Pode ser o zíper invisível, tá? Aqui na cintura, se você for fazer a saia com cos, você vai precisar colocar aqui. Ele tá com a margem de costura
de 1 centímetro. Ele tem aqui uma margem de costura de 1 centímetro, certo? Que eu já dei, né, aqui. E aí você precisa desenhar o cos aqui, antes de você cortar. Essa cintura que eu peguei, essa medida da minha cintura, é a minha cintura média, na altura do umbigo, tá? Então, observa que aqui, aonde está a minha cintura, é aonde eu quero que a saia fique. Para eu fazer um desenho aqui do cos, eu tenho que colocar a margem de costura do cos para o lado de fora. Porque essa que eu fiz do lado de dentro é a margem de costura da saia. Agora, eu vou dar a margem de costura para fora do cos ou do revel. O cos, ele precisa levar esse raio, essa medida. Então, se eu for fazer um cos, eu preciso colocar ele daqui para fora. Então, essa margem de costura vai ser também do meu cos e eu vou fazer em outra cor para você enxergar, tá? Eu vou fazer em verde. Ó. Então, aqui eu vou dar dentro esse 1 centímetro, que é do cos, e aqui fora eu vou colocar ele, eu coloquei 5. Então, aqui tem mais 5 e mais 1 da costura, ó, tá? Então, o meu cos precisa levar o mesmo tamanho do raio. Só que quando eu coloco ele para o lado de fora, eu estou diminuindo o raio dele. O raio dele, olha só, o raio dele está diminuindo para 60 centímetros. Ó, aqui, ó, ele tá com 60. Se eu pegar do final para cá, que é onde ele vai terminar, ele tá com 54. Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô tirando 6 centímetros da minha cintura. Isso vai afetar a altura da saia. Por quê? Porque se eu tô diminuindo tudo isso, ela não vai fechar na minha cintura média. Então, para que ela feche na minha cintura média, o meu cos precisa ter o raio de 60, tá? Então, observa você que eu posso fazer o cos aqui e acrescentar aqui o que eu estou tirando, que é mais 3 centímetros para cada lado dele, tá bom? Se eu fizer ele daqui para baixo, ó, daqui para baixo, eu vou ter que fazer ele no lugar do revel. Então, no lugar do revel, pode servir como cos e pode servir também como revel. Então, vamos lá, para você aprender a saber que se você fizer para fora, você diminui o raio da cintura, tá? Aí você tem que aumentar depois ele em outro papel. Se fizer para dentro, você pode usar como cos e pode usar como revel. Ó, para dentro, eu teria que jogar 1 centímetro para fora da costura e 1 centímetro a mais para dentro. Então, ele vai ficar com um total de 7, como eu desejei. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Eu estou posicionando o 6 no raio da cintura. E estou desenhando ele com margem de costura para fora e para dentro. Nesse caso aqui, você pode escolher se vai ser revel ou se vai ser cos. Revel é quando você costura na beirada da saia e vira para dentro o acabamento. O cos é quando você costura na beirada da saia e vira para cima o acabamento. Aqui dentro, no tracejado, é a margem de costura, tá? Aqui fora é com a margem de costura, mas é a finalização do cos ou do revel. Assim. Aqui, tá? Então, agora, nós vamos cortar e separar, tá?
Então, se eu for cortar a saia, a minha cintura é a preta. Eu vou cortar pela verde até desmembrar o cos ou o revel, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou dobrar ela para cortar certinho. E antes de eu sair colocando aonde é ordume, onde é trama, eu vou primeiro dobrar. Porque aí, se eu errei no traçado, ele vai sair certinho quando eu cortar, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou cortar aqui no verde, para depois passar o revel para outro papel. Agora eu vou passar, ó, tá? Vou vir aqui, aproveitar essa curva para ver se vai servir, ó. Serve. Então, eu vou vir aqui, tá vendo? Esse aqui é o papel que eu cortei a saia, né? Vou vir aqui, vou prender ele aqui com clips, ó. Parede de quina, onde eu dobrei, tá? Vou pôr um clips aqui para ficar certinho. Aqui. Agora, eu vou carretilhar. Se isso aqui for virar um cos, essa parte aqui de baixo, essa parte de baixo que vai ser costurada na cintura, ela vai estar maior que o raio da cintura. Então, nós vamos precisar acertar, tá? Vou aproveitar para fazer o fio dele, tá? Aqui, ó, né, o fio. É preciso saber aonde que tá o fio que acompanha o godê, tá? Eu faço os dois que tem no corpo da saia. Agora, nós vamos desenhar. Vamos fazer por partes. Agora, olha só o que eu falei. Se isso for revel, tá tudo certo. A margem de costura dele tá aqui, de acordo com a saia, tá? Mas se isso for virar um cos, olha a diferença. Tá vendo a diferença? Aqui é a cintura, né? E aqui embaixo é onde ele vai ser costurado. Então, observa só, olha só, observa só como que é. A cintura não é essa de cima? Só que essa parte aqui, essa parte de baixo não vai ser costurado aqui embaixo, ó. Ela não vai ser costurada aqui. Aqui vai virar a margem de costura, aqui. Olha só a diferença que é daqui para o cos. Tá vendo? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos desenhar aqui embaixo, novamente, para fazer o cos. Aqui vai ser o revel. Então, nós vamos desenhar novamente aqui, ó. Aqui. Certo? Este formato é um cos anatômico, certo? Vamos de novo fazendo aqui, ó.
Então, se ele vai ser cos, ele precisa ter um formato de adaptação na cintura da saia. A cintura da saia, ela vai pegar aqui, ó. Aqui nós temos a parte da margem de costura, lembra? Isso aqui é costura, ó. Que é 1 centímetro, né? Assim. Para revel. Aqui. Aqui ele vai ter margem de costura ao redor, todinho, porque vai ser um cos anatômico. O que é um cos anatômico? É um cos que acompanha o formato do recorte que você fez na cintura. Ele não é reto, entendeu? Então, nós vamos fazer aqui, vamos poder posicionar ele. Se ele vai ser costurado, nós vamos pegar a medida ali. Porque, na verdade, essa parte aqui onde ele vai costurar, vai ficar atrás no meio das costas, né? Ou se você resolver colocar a costura lateral, mas eu acho que uma costura só fica mais bonita no meio das costas, né? Então, nós vamos costurar ele aqui. Agora eu posso cortar aqui, tá? Agora eu vou cortar aqui, onde é a finalização mesmo da saia. Que é no preto, né? Ó, tá? Aqui agora já saiu. Agora nós vamos marcar aqui a posição, ó, tá? Onde ele vai ser costurado, tá vendo? Então, aonde ele vai ser costurado, termina aqui, ó, aqui. E a cintura é aqui. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos trazer assim. Nosso cos vai vir para cá. Exatamente assim, tá? Ele vai receber, olha só, ele vai receber esse desenho aqui como finalização dele, porque ele vai costurar aqui, já está com a margem de costura embutida, né? Que vai ser daqui para lá, ó, daqui para cá. Então, ele precisa receber essa sequência aqui, se ele for cos, tá? E o nosso fio, ó, o nosso fio, que é nessa posição do tecido, vai permanecer na posição dele. Não é porque você cortou aqui que ele tem que entortar, tá? Então, agora, eu vou cortar esse daqui, que é o revel. Esse é o revel, tá? Ó. Ele vai ser colocado no tecido do mesmo jeito que a saia vai ser colocada, tá? Então, vou escrever aqui, ó. Revel. E ele é cortado uma vez, com o tecido dobrado aqui, tá? Aqui você pode colocar zíper, ó. Zíper, ok? E aqui nós vamos cortar para cos. Aqui ele vai ser cos. E você precisa cortar ele 2 vezes. Porque é a parte externa e interna no tecido e na entretela termocolante de tecido, tá bom? E aqui também você vai escrever zíper, tá? Zíper invisível, tá bom? Isso daqui é o molde da saia, ok? Então, nós temos ela aqui desse jeito. Agora, nós vamos posicionar ela no tecido. Nós vamos pegar um tecido e vamos simular esta saia godê de 1/4, tá bom?
Bom, eu vou fazer uma simulação de como você deve proceder com o seu tecido. Nós temos aqui um tecido, certo? Que tem, presta bem atenção, ó. Ele tem 1,5 de largura, esse tecido, tá? Para eu fazer, ó, tá aqui, ó, tá? Ele tem 1,5 m de largura, certo? Para eu fazer a saia, né, de 1/4, tá vendo aqui, ó, 1/4, o que eu preciso de tecido? Eu preciso de um tecido que tenha a soma do raio mais o comprimento da saia. Eu não preciso, certo? Ó, eu não preciso dobrar nada. Por quê? Porque eu já coloquei, ó, eu fiz, né? Eu fiz isso aqui em miniatura, para você entender. Como ela é 1/4, você vai posicionar ela na largura, ó, aqui é a largura do tecido, tá vendo? A auréola tá aqui, ó, tá? Então aqui é a trama, né? E aqui é o urdume, certo? Você vai posicionar. Então, por exemplo, eu escrevi aqui urdume e eu escrevi aqui trama. Mas você sabe que eles são cortados iguais, não sabe? O que você precisa fazer? Você precisa colocar a linha da trama na trama e a do urdume no urdume. Como? Assim. Você vem, desconta a orelha, né? Você desconta ela e coloca nessa posição do seu tecido. Assim. O que vai acontecer? A sua saia, ela vai pegar todo o comprimento na largura do tecido, certo? E esse lado, ela vai pegar o comprimento do urdume, do seu tecido. Aqui, com o raio da cintura para 1/4 de godê, você só tem que se preocupar em colocar um dos fios na trama e o outro no urdume. Se você colocar assim, nesse caso aqui, tá vendo aqui, ó? Não importa se aqui está escrito urdume e a trama está batendo aqui, porque eles são espelhados. O que importa é que este corte fique na horizontal do seu tecido e esse fique na vertical. Não pode, o que você não pode fazer? Você não pode colocar a tua saia de qualquer jeito. Assim, por exemplo. Você não pode. Por quê? Porque todas as vezes que você pega um corte e faz ele enviesado, na hora de costurar, ele vai embabadar. Ele não vai dar certo. Para você costurar, ele precisa ser vertical ou horizontal. Se você não tiver espaço, você pode pegar o urdume, que é paralelo com a orelha, e pode trazê-lo aqui assim. Deixando ele nessa posição, você vai dobrar o seu molde e vai colocar ele de quina, assim. Por quê? Porque você está deixando os dois cortes laterais aqui alinhado. Uma vez que você dobrou o urdume para cá, ele continua com o fio do urdume na mesma posição. Você apenas deitou ele sobre o fio da trama, tá? Então, assim também vai dar certo. Se você dobrar ele assim, ou se você dobrar ao contrário. Se você pegar a largura do teu tecido, que é horizontal, o fio da trama, e deitar sobre o fio do urdume, que é vertical, na orelha, você vai colocar também assim, na dobra do tecido, certo? É isso que você precisa entender. O raio que você usou vai dar toda a circunferência da cintura que você marcou para fazer essa saia. E você cortar ela assim aberta, faz com que você tenha o que você deseja. Olha aqui, tá vendo assim? Ó, é isso aqui, tá? É que eu não quis cortar o tecido aqui como se fosse 1,5 m. Então, eu tô usando esse tecido para você entender como que a gente posiciona o molde de 1/4 de godê no tecido. O que acontece quando a sua saia é mais longa que a largura do tecido? Aí compromete o fato de você ter que cortar ela como 1/4 de godê.
uma pessoa muito alta e 1,5 m para a cintura dela não vai dar, aí a única solução que eu vejo seria você desenvolver um modelo de saia que possa ter na parte aqui de cima do quadril um recorte aonde você coloque o godê daquela linha para baixo. Aí sim você vai conseguir fazer, né? Para você conseguir fazer uma saia dessa para uma pessoa que tem mais de 1,80 de altura, não é? Então, você entendeu como que você vai posicionar a sua saia no tecido? É exatamente assim que você vai posicionar. 1/4 de godê. E como que você vai tirar o revel ou o cos? Da mesma maneira. Nós temos ele aqui assim, certo? Ó, né? Ou é cos, ou é cos ou é revel. Se essa nossa saia está com o raio de 60 mais o comprimento de 90, estamos falando de 1,5 m, certo? Vamos ver aqui, ó. Lembra que eu embuti nela? Ó, nós temos aqui, o raio dela foi 60, né? Eu arredondei para 60, mais 90. Então, ela tá com 1,5 m. Vamos dizer que aqui no meu molde, aqui, 1,5 m é a largura dela. Então, não tem como fazer diferente, tá? Ele tem 1,5 m aqui. Então, vamos dizer que aqui é 1,5 m. Eu vou pôr aqui um limite de tecido, ó. Pronto. Vamos dizer que aqui terminou o tecido, ó, aqui. Aqui é 1,5 m, certo? Assim, pronto. Aí, eu tenho que cortar o revel da minha saia. Eu não falei pra você que ela tem que pegar o arco de uma ponta a outra? Então, você vai ter que fazer assim, ó. Você vai ter que vir aqui e tirar aqui, ó, aqui, o revel da tua saia. Por quê? Porque se você colocar ele ali, ele vai estar menor, né? Menor. Daqui pra cima, ele diminui. Ó, quer ver? Dá uma olhada. Ó, viu? Não dá. Pra você, ó, você vai, essa parte aqui, ó, você não vai aproveitar ela, tá vendo? Você não vai aproveitar ela. Se você vai tirar ele, o revel, é uma vez só, então você pode cortar ele aqui. Se você vai cortar, quer cortar, aproveitar pra lá, aqui, ó, se você descer a saia, assim, tá vendo? Você não pode andar pro lado. Por quê? Porque a largura do tecido é 1,5 m. Você não tem como aumentar a largura do tecido, tá? Mas você tem como comprar um comprimento maior. Se você comprar 1,60 m por 1,5 m de largura, você pode descer a saia aqui, né? Pra ver se você consegue tirar o revel na largura. Aí dá, ó, tá vendo? Ó. Aí eu consigo fazer assim. Só que isso compromete o final do revel. Então, para eu não comprometer o final do revel, eu tenho que deixar o fio alinhado e ele vem para cá, ó. Para ele vir para cá e ficar alinhado nas duas laterais do corpo da saia, eu teria que descer mais. Tá vendo aqui, ó? Eu teria que descer mais. Então, eu teria que comprar 1,70 m por 1,5 m, se eu quisesse descer mais, para tirar ele aqui. Só que eu acho desnecessário esse aproveitamento. Por quê? Porque esse vai ser perdido. Então, eu prefiro comprar o que eu vou usar. 1,5 m, coloco aqui. E esse daqui, ó, esse sentido aqui, ó, tá vendo? Em vez de pôr ele perdido no tecido, eu prefiro usar a parede dessa ourela de cá, assim, para poder cortar ele aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Assim. E se for o cos 2 vezes? Como que a gente vai fazer? Ó, aí se for o cos 2 vezes, eu teria que seguir. Lembra que aqui a gente modificou o corte dele aqui? Então, mas antes de eu cortar, você lembra que eu desenhei o fio? Então, eu posso vir aqui com esse cos e cortar ele 2 vezes, assim, seguindo o meu fio aqui, ó. Por quê? Porque ele vai ser costurado da cintura para cima. Não é da cintura para baixo. Da cintura para baixo é o revel. Então, aqui precisa ser respeitado as duas pontas para não faltar no fechamento da saia. Esse daqui vai pegar a silhueta da cintura. Então, a gente vai fazer ele assim. E depois você pode andar com ele mais uma vez. Ó, você vai trazer ele aqui, ó, bem aqui, ó, para aproveitar bem o tecido. Ó, tá vendo aqui? Assim. Você risca ele aqui uma vez. Aí você vem e risca ele aqui de novo, ó. Aí você vai estar tirando ele 2 vezes, tá? Você só toma cuidado, por quê? Porque ele precisa ser espelhado, né? Se ele precisa ser espelhado, você pode pegar essa sobra de tecido aqui, tá vendo essa sobra? Você pode dobrar ela daqui até aqui. Vamos simular para você ver? Ó, se eu dobrar
que nem eu tinha feito assim, ó, né? Eu não tinha feito assim? Então, vamos lá, ó. Eu coloco a minha saia aqui de 1/4. Ó, a orelha a gente deixa fora, tá? A gente não põe a orelha aqui, a não ser que ela vá ficar como dobra de costura e não aparecer. Ó, então eu tenho ele aqui, não tenho? Aqui não tá o final do meu tecido? Aqui, ó. Então, eu vou pegar o meu cos e vou fazer ele aqui 2 vezes. Tá vendo aqui, ó? Eu vou riscar ele aqui uma vez, vou escorregar ele pra cá e vou riscar ele 2 vezes, tá? Então, você tá vendo? Assim dá super certo para você fazer sua saia. O que que você não pode errar? Você não pode, de maneira alguma, errar que a abertura da tua saia precisa estar, uma delas no urdume e a outra na trama. E nunca enviesada, tá bom? Enviesado somente aonde vai sofrer o babado, que é aqui, na dobra da quina, assim, para dar o efeito godê, certo? Então, hoje nós aprendemos a posicionar o molde no tecido, tá? Lembre-se sempre, o raio mais o comprimento da saia é o tamanho que você tem que comprar de tecido na largura e no comprimento, tá bom? Para 1/4, tá? E o cos ou revel pode sair daqui da quina, certo? Vamos lá. Então é o seguinte, a preocupação na hora de você posicionar o molde é você saber que você não pode deixar as laterais do molde enviesada, certo? Então, veja bem, uma das laterais vai ficar na trama, que é a largura do tecido, e a outra vai ficar paralelo com a orelha, que é o urdume, certo? Que fica na vertical. Assim, a sua saia vai sair perfeita e não vai te dar trabalho na hora de costurar, certo? O que que você precisa entender também? Que a soma do raio da cintura mais o comprimento da saia não pode ultrapassar a largura do tecido que você está comprando. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa para mim aí um feedback que eu respondo para você, tá bom? Nós vamos nos ver agora na próxima aula, onde eu vou fazer a modelagem de 2/4 de godê, tá? 2/4 de godê, nós vamos estar utilizando outro raio de cintura e outro posicionamento para com o tecido. Então eu vejo você na próxima aula. Até lá!